Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho, da parte do Eterno, para deixar um recado do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, não sei como foi a noite anterior ou até mesmo essa madrugada. Como está o teu coração, o que de fato você se apegou, o que de fato você tem olhado. Por diversas vezes nós vamos ver o Senhor Jesus trabalhando no cenário e sempre nos ensinando a nos desprender de algumas coisas, para vivermos coisas novas, para vivermos aquilo que o Senhor outrora disse ao nosso respeito. Precisamos ter a fé de Abraão e seguir, pegar tudo que é nosso e seguir, pegar aquilo que Deus mandou que a gente pegasse. Não ficar colocando A, B, C, D no meio daquilo que Deus falou para você. Porque tem gente aqui que Deus já deu ordem para você tomar uma atitude, mas você está olhando o que as pessoas vão pensar. Você está analisando o que as pessoas vão dizer. Ah, mas fulano vai dizer que não deu certo, fulano vai dizer que não vai dar certo, que não era para eu ter ido, não era para eu ter voltado, não era para eu ter aceitado. Olha, tem alguém aqui que está precisando desse recado do Senhor. Pegue o que o Espírito Santo falou para você. Talvez alguém está dizendo: eu não acredito que você vai aceitar essa situação. Eu não acredito que você vai aceitar isso. Eu não acredito que você vai fazer isso. Você tem que saber o que Deus falou para você. Eu vim dizer para você que tem gente que gosta muito de fazer barulho. Mas eu vou dizer uma coisinha para você. Você atravessa o oceano por essa pessoa, mas essa pessoa não pula uma poça d'água para estar junto com você. Porque infelizmente no meio da minha e da tua caminhada vai ter aquelas pessoas que eles querem que a gente ore, eles querem que a gente jejue, eles querem que a gente pague o preço para eles poderem ter a vitória, e a vida não funciona assim. E eu vim dizer para você que a fé, ela não tem nada a ver com salvação, porque se fosse assim, quem tem fé fora da palavra de Deus e alcança alguma coisa era obrigado a ter a salvação. Ou você que é salvo por Cristo e hoje está passando por uma prova, que não tem um caroço de arroz para comer. Não olhe bênção material ligada, interligada com salvação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, então quem desvia, né, dinheiro, recebe propina, paga propina, estava salvo, porque eles têm. Isso não tem nada a ver. Você precisa entender que o ter não te faz um ser segundo os olhos de Deus. Agora isso daqui, ó, integridade, honestidade com as coisas que Deus tem colocado no teu coração, o cuidado, isso sim. E a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como o único suficiente da sua vida, passa pelas águas e assenta-se à mesa do Rei, participando do corpo de Cristo e mantendo-se fiel nesta mesa, guardando até o dia que Cristo vier buscar a noiva, você sim é salvo. Talvez tenha 2 dentinhos na boca, um para doer e o outro para abrir garrafa. Ou o atacante e o zagueiro, mas é homem de Deus e é mulher de Deus. Talvez fala nós vai e nós fica, mas quando abre a boca, a glória de Deus invade o lugar. Eu vim dizer para você que diploma nunca e jamais vai dar um caráter a alguém. Porque a gente vê pessoas muito bem instruídas, com diversos bacharelados, que não tem uma gota de caráter. É mentiroso, é falso. Até cresce, até sobe, mas sempre puxando o tapete de alguém. Sempre contando uma mentira de alguém. Quando pode, sempre passando alguém para trás. Eu vim dizer para você que continue do jeito que você está, na posição que você está. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para frente, não olhe para o lado. Se você olhar para a direita, se você se perder na esquerda, se você tentar olhar para trás, pode ser tarde demais. A Bíblia vai nos relatar em Gênesis que 3 anjos apareceram para Abraão, que é onde o Senhor vem fazer uma promessa dizendo que Sara daria a luz a um filho. E é onde o anjo pergunta para
onde o Senhor pergunta para Abraão por que Sara havia rido. E logo em seguida ele disse: na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido, 18:13. Mas não é sobre isso que eu vou dizer, mas para a gente entender o contexto. E no 18:14 de Gênesis ele diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Isso daqui é um recado para alguém, porque não é a palavra é um pouquinho mais na frente. Se o Senhor te liberou uma palavra no tempo certo, Ele vai fazer. Se Ele disse para você que até o final do ano a sua vida ia ter uma virada de chave, que você ia virar 360 graus, que até você ia duvidar, girar o povo que está ao teu redor, Ele vai cumprir. É só você não sair da posição. É só você continuar fazendo aquilo que o Senhor tem te direcionado. Existe alguma coisa difícil para Deus? Não existe. Agindo eu, quem impedirá? Ele, o próprio Deus, disse: só você e eu podemos impedir o operar de Deus, o agir de Deus na nossa história. Quando a gente sai da posição. Quando a gente fica olhando o mar bravio, quando a gente fica olhando a dificuldade, quando a gente fica olhando a picuinha, o disse-me-disse, o mexeriqueiro, que tem gente que é mexeriqueiro, fala até pelo cotovelo. Sabe tudo que é da vida dos outros, mas a história dele, ele nunca regaçou a manga para viver uma grande história. Mas ele sabe a tua. É daquele que não pula uma pocinha d'água por ninguém, mas quer ensinar você a entrar no oceano. Eita Deus. Lembra de Pedro? No meio da tempestade, eles assustaram. Eles: é um fantasma. E era o Senhor. O Senhor vem no meio da tempestade. E sim, quem disse que crente não passa por tempestade? Quem disse que você e eu não passa no pruminho de Cristo? Passamos. Passamos porque não tem como Deus entregar algo muito grande pra gente sem nos lapidar. Porque todas as vezes que Deus quis provar pra mim, não pra Ele mesmo, porque Ele tudo sabe, eu não sei de nada, mas eu achava que eu estava preparada pra viver algo. Ele deixou até eu ver, mas disse: tá vendo, filha? Primeiro eu preciso te lapidar. O que Deus está dizendo pra alguém aqui, você tá no processo da lapidação. Hoje eu vi uma mulher à tarde, uma visão. Já que estou lembrando, eu vi uma mulher. E essa mulher, ela era uma pérola, é uma pessoa preciosa para Deus. Você é uma joia rara ao Eterno. Só que eu via essa mulher, ela sofrendo algumas lapidações, e isso estava fazendo marcas nela. E eu via como se fosse uma grande ostra mesmo. E essa mulher, ela era ferida como a ostra era ferida para poder dar pérolas. Porque o atrito da areia faz com que acaba acontecendo aquilo. A ostra repelindo alguma coisa para se proteger, acaba virando uma pérola. E eu via uma mulher com marcas. Só que Cristo dizia para mim que ela era uma pérola, mas ela estava sendo ferida. Só que eu também não fiquei com aquilo na mente. Eu estou lembrando agora. No dia de ontem eu vi isso. Por volta das 15, 16 horas de ontem, melhor dizendo. Só que se estou lembrando, vamos lá. E o Espírito Santo me mostrava naquele exato momento, que era uma mulher que estava sendo lapidada para algo maior. Você precisa entender que essa dor, que essa ferida, que essa marca que está te fazendo hoje, esse processo que o próprio Deus está permitindo você caminhar, é porque vai servir de testemunho para alguém amanhã. Você vai poder ajudar outras mulheres amanhã. Não pensa que tá tarde para você. Não pensa que agora você não vai poder ser uma empresária, você não vai poder ser mãe, você não vai poder casar, você não vai poder viajar, você não vai poder cuidar do teu ministério porque a idade talvez está chegando para você. Não pense assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Sara deu à luz quando o costume de mulheres havia partido para ela e quando ela era velha. Mas o amor, a intimidade, a união dela com Abraão não havia cessado. Sabe, a luta,
O tempo nos machucando não pode ferir a nossa intimidade com o Pai, o nosso amor, a nossa união com o Pai. Nós somos a noiva de Cristo. E as lutas não podem tirar esse brilho do Espírito Santo de nós. Eu não sei como você vai. Se você vai chorando, se você vai se arrastando. Só não vai murmurando, porque aí não vai dar certo. Só que o Senhor tinha me colocado na minha mente sobre Ló. E especificamente sobre a esposa de Ló. Porque Abraão intercede pelos homens e Abraão começa a falar para Deus se houvesse 50 justos, lá no 19:23 de Gênesis. Se tiver um justo, se tiver 50 justos, se tiver... E foi falando, Senhor, eu livro, até que chegou na família de Ló. E o Senhor permitiu. O Senhor permitiu que Ló, então, saísse com as suas filhas e com sua esposa de Sodoma e Gomorra. Deus, ele faz questão que a gente saia de Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Aquilo que nos prende. Aquilo que nos leva a cometer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Seja lá o que for que nos afasta de Deus. É intitulado como Sodoma e Gomorra. O desejo da carne, uma murmuração, uma dúvida, um vício. Eu não sei o que pode ser na sua vida. Mas Sodoma e Gomorra tem que ficar para trás das nossas vidas, senão a gente não vai viver grandes coisas. Então, Ló recebe a visita dos anjos na casa dele. O texto ele é bem extenso. Mas o que eu quero te dizer é lá no 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida, transformou-se numa estátua de sal. Esse olhar não é só uma viradinha de olho. Esse olhar aqui dá a entender que de fato ela correu para dentro da cidade, porque a Bíblia nos relata que o Senhor havia, no 24, melhor dizendo, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, o próprio Deus, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, o que nascia daquela terra, tudo daquela terra. O Senhor fez derramar enxofre, tá aqui, ó, e fogo. Então o que tocasse virava um grande montoeiro de sal. Esse olhar para trás foi dizer assim: não, eu não posso deixar a minha casa. Não, eu não posso deixar os meus amigos. Não, eu não posso deixar aquilo que eu gosto. Não, eu não posso. De um lugar que Deus já mandou sair. Não, eu não posso. Achando que tem um controle na palma da mão e Deus está falando: sai, que senão você vai se ferir. A esposa de Ló, nesse olhar aqui, é virar e dar meia volta e falar: não, eu vou pra lá. Eu vou voltar porque lá eu tinha amigo. Eu vou voltar lá porque lá eu dava risada. Eu vou voltar porque, olha só, querendo voltar pra Sodoma e Gomorra. Eu era maltratada, eu era escorraçada, eu apanhava, mas eu tinha a pessoa do meu lado. Eu tinha um prato de comida. Ei, Sodoma e Gomorra, sai de você em nome de Jesus. Mas eu tinha amigos. Que amigos? Se fosse teu amigo mesmo, tinha entrado nesse barco que hoje você encontra-se, passando pela prova, mas dando glória a Deus. Se fosse teu amigo mesmo, ia dizer: olha, amigo, eu vou servir esse Deus, porque eu tô vendo que você foi. Se você foi, porque é bom. Por que não quer seguir você para Canaã, mas quer que você siga eles para Sodoma e Gomorra? A mulher de Ló simplesmente impediu que a história dela fosse realizada em outro lugar. Eu vim dizer para você que se Deus te tirar de um lugar e Ele permitir mesmo que você saia de um lugar, não pense que a sua história vai ser bloqueada. Ele tem uma história linda para você no lugar que Ele te mandar. Porque Ele mesmo disse para Abraão: ei, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde? Vai que eu vou te mostrar. Vai, só vai.
Ele garante, ele é fiel e justo para garantir aquilo que ele fala da boca dele. E nós, como servos de Deus, profetizamos muitas coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E o Senhor realiza. Elias disse, não vai chover. Por 3 anos e meio não choveu. Deus sustentou a palavra do profeta. Porque o profeta andava na direção do Pai. Ande na direção do Pai, profetize sobre a tua vida, sobre a tua casa, que vai acontecer. Claro que o profeta também entrou no meio da secura. Claro que faltou água para o profeta também. Claro, tá todo mundo no mesmo barco. Mas o que eu tô te dizendo é que a palavra de um servo, de uma serva de Deus tem poder. Não olhe para trás. Não pegue meia volta e volte para aquele lugar onde você estava orando para sair. Agora você está num lugar, agora que Deus quebrou a aliança, agora que Deus te tirou, agora que Deus te livrou, você está querendo voltar para onde Deus já havia te tirado. E ela virou uma estátua de sal. Porque ela preferiu, ou seja, ela foi consumida por aquele fogo e aquele enxofre. Então automaticamente caiu sobre ela, ela se transformou mesmo. Ficou ali. Ficou onde? Sodoma e Gomorra, onde Deus fez questão de que ela saísse. Tem coisa na minha e na tua vida que Deus faz questão que a gente viva um novo. Mas parece que a gente está com um cordão umbilical grudado em Sodoma e Gomorra. É na velha murmuração, é nas velhas práticas. É nos velhos apegos. Talvez não consegue viver o novo de Deus porque não consegue diminuir o ciclo que Deus já falou. Olha, eu estou diminuindo o ciclo de amizade. Olha, eu estou te tirando de lugares porque eu estou te moldando para uma obra diferente. E você insiste em querer colocar dentro do barco, dentro da arca, vamos dizer assim. Quem de fato teria que ficar para fora, porque não creu o suficiente junto com você quando você estava pagando preço. Porque Noé, quando construía a arca, ninguém queria pagar preço com ele. A vizinhança não estava ajudando na construção. Mas agora queria? Não. Deus foi lá e fechou a arca pelo lado de dentro. Por que Deus fechou pelo lado de dentro? Porque Deus sabia que ao bater na porta, se Noé tivesse o controle, ou os filhos de Noé, a esposa e as noras, eles abririam a arca. Para aquelas pessoas que não era tempo, não era mais tempo de entrar, o tempo passou. Tem gente na tua vida, que o tempo dele já passou. Para de se cobrar. Deus está fechando ciclos, Deus está fechando porta. A gente não quer nada de ruim para ninguém, nem as pessoas estão te desejando, mas a vida delas segue. Deixa as pessoas seguirem. Tem gente aqui que está querendo trazer pessoas para o cenário que não vai estar mais. Não vai. E você sabe que não vai dar certo. O pior é que você sabe que não vai dar certo. Mas você insiste em querer olhar para trás. Isso daí é um bloqueio. O Senhor agindo, Deus, quem impedirá? Você. Você impede de Deus agir com a sua teimosia. Deus já te deu uma direção, você está com medo de tomar a direção. Deus já te deu um norte. E você está olhando a bússola para ver se ela está certa mesmo. Não confia na palavra do Eterno. Porque a mulher de Ló não confiou no que Deus poderia fazer mesmo. Porque o coração dela estava preso nas velhas práticas, no lugar, nas raízes. Tem raízes de árvore que você vê que um pedaço da raiz está seca, morta, já era. Não vai dar mais em nada. Lá na frente, as filhas de Ló se deitam com o pai, para que tivesse gerações. Porque o povo de lá havia sido totalmente consumido. Mas por que Deus deixou? A questão não é o porquê que Deus deixou, foi a atitude que elas tomaram. São atitudes que você e eu tomamos inúmeras vezes, errônea, que vai desagradar a Deus. Só que a gente sabe que não é certo e cometemos. E não tem como Deus chegar e falar, não faça isso. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, ele vai respeitar a nossa decisão, só que Deus, ele é tão amoroso que ele respeita a nossa decisão. E ele é tão justo, que ele nos deixa colher. Que coisa linda. Ele é amor e respeita as nossas decisões, mas a justiça dele
se bloqueia sobre nós para que a gente também colha. O que eu vim dizer para você é que vive esses últimos 3 meses desse ano que Deus já falou que vai mudar a vida da gente, E Deus não falou ontem. Deus falou antes de outubro. Ele nos trouxe a palavra de Obed-Edom antes de entrar outubro. Foi em setembro. Que ele disse que nos próximos 3 meses nós viveríamos uma presença dele diferenciada dentro da nossa casa. Ele disse isso. No domingo de manhã, eu ia gravar o vídeo justamente para falar do voto do Salmo 121. Não gravei. À tarde, quando eu fui gravar o vídeo que eu gravei, não deu certo. Apaguei tudo que tinha no meu celular. Acabei com tudo, inclusive o vídeo que estava lá. E eu falei, meu pai. Só que mesmo assim, eu fiz questão de falar para os irmãos, por quê? Porque a gente está pagando o preço para Deus falar conosco. Para quê? Para Ele nos dar resposta. E você pode ver que Deus vai confirmar essa palavra no teu coração. Ele sempre tem confirmado nos nossos corações. O que eu vim te dizer nesse dia de hoje é que, assim como eu vi aquela mulher sofrendo como uma transformação mesmo, virando uma pérola mesmo, sendo totalmente polida, sendo totalmente tratada. Não precisa ser necessariamente uma mulher, pode ser você, homem, que Deus está trabalhando, mas eu vi a figura de uma mulher. E ela recebendo essas marcas é pra gente mostrar. Pra quando alguém vier colocar o dedo no teu rosto, você falar, ei, calma lá que eu não caí de paraquedas aqui não. Eu passei por um processo de dor, de humilhação. Eu passei por um processo que eu tinha que bater em porta pra pedir comida. Você vai falar isso. Eu bati em todas as portas procurando um emprego. Eu era humilhado, escorraçado. Vindo dos meus filhos pedir um leite. Você vai falar, eu não sou dono do mercado hoje porque eu caí de paraquedas aqui não. Eu sou dono do mercado porque um dia meu filho pediu um leite e eu não tinha. E eu disse, pai, eu não aguento mais essa humilhação. Tu és o dono do ouro e da prata. Se o senhor quiser, o senhor pode me fazer ser um dos maiores empresários. O preço que você pagou. Você optou em deixar Sodoma e Gomorra para trás para viver uma grande história. Você optou para construir essa arca que você construiu para que a sua família ficasse bem. E tudo quanto era do Senhor, porque todos os animaizinhos, né? Um casalzinho pelo menos foram. Não deu para salvar tudo que tinha. Casal. Um machinho com uma fêmea. Um encaixe perfeito para rolar o quê? Procriação. Não foi tudo bagunçado e misturado dentro da arca, não. Se tem alguém aqui querendo que a arca caiba o que ela quer, pode tirar seu burro, seu cavalinho da chuva, porque vai chover nele e ele vai pegar resfriado. A coisa de Deus é certa. As filhas de Ló eram tudo doida, perturbada mesmo. Não tinha só, mas não tinha linhagem, porque o Senhor ia permitir lá na frente que conhecessem um outro rapaz, obviamente. Não dava para se misturar mais com quem estava lá, porque tinha morrido lá, mas se morreu lá, porque optou ficar lá. A pessoa já optou ficar naquela vida e você está querendo arrastar a pessoa, a decisão é dela, não é sua. Agora você vai parar toda a sua vida, vai parar todo o resto de juventude que você tem, porque alguém decidiu ficar em Sodoma e Gomorra. Me desculpa a minha franqueza. A decisão foi da pessoa. A pessoa escolheu. O tempo dela acabou. Ela decidiu ficar para trás. Vamos viver o novo de Deus. Mas eu amo, mas eu gosto. E você gosta de você, você ama você. Você não se preza, você não se cuida. Como você vai cuidar de alguém? Deixa o Sodoma e Gomorra para lá. Eu sempre falo que aquilo que for nosso, olha, pode dar volta ao mundo. Deus faz se encaixar. Deus trabalha, Deus lapida, Deus cuida. E no tempo certo Ele une. Não vamos nos preocupar com o que Deus tem que fazer. A gente vai preocupar-se em caminhar naquilo que Ele já mandou a gente caminhar. Sem medo, sem ranhura, sem marcas que o mundo deixou, mas a marca do Espírito Santo em nós, dizendo, pode ir, minha noiva. Pode ir, igreja.
Pode ir, meu filho, pode ir, minha filha, que eu estou te dando a liberação hoje de ir. Deus está mandando dizer para alguém, eu estou te dando a liberação, pode ir. Pode seguir, pode fazer, pode pôr a mão, pode pôr a planta do teu pé, porque onde você colocar, eu vou fazer você prosperar. Deus está dando um tempo de prosperidade. Porque tem alguém que está achando que se a vida dele não romper, a sua não rompe. Tá achando que só porque divorciou de você, eu vou falar, ó. Só porque divorciou de você, só porque não namora mais com você, só porque rompeu uma aliança, tá achando que você vai ficar no meio do caminho, ei. Alto lá. Você tá guardada debaixo das asas do Todo-Poderoso. Você escolheu estar com Cristo e Cristo tem a melhor escolha para você. Porque você já viu que as vezes que você escolheu não deu certo. Não deu certo. Pedro, quando decidiu sair do barco, ele disse, mestre, posso ir? O mestre falou, vem, Pedro. E Jesus está falando, pode vir, filho. Eu sei que Pedro olhou e afundou, mas Pedro foi. A diferença tá aí, irmão. O contexto tá aí. O contexto, tudo. A chave do versículo é Pedro foi. Só que tem gente que fica só preso. Pedro afundou, mas Pedro foi. E os outros que ficaram dentro do barco? Talvez alguém vai dizer, mas você vai dar com a cara no poste, vai dar errado. E Deus está dizendo, só vem, filha, só vem, filho. Só vem. Só vem que eu movo céus e terra ao teu favor. Porque Abraão estava sentado na porta da tenda quando o anjo do Senhor, os 3 anjos chegaram, quando Deus chegou. Ele sabia que Sara estava dentro da tenda. Só que ele queria ouvir de Abraão. É tão prova que ele viu quando ela riu. E ele pergunta, por que Sara está rindo? Por que você está duvidando? O que o Espírito Santo está dizendo para alguém, por quê? Se eu disse que aquele homem era teu, eu disse que a tua família eu ia trazer de volta. Eu disse que eu ia tirar os teus filhos do crime. Tem mulher aqui que está orando para os filhos, que está no crime. Deus vai lapidar. Essa mulher que eu via lapidando é a noiva de Cristo. Agora eu estou entendendo. É a noiva de Cristo que Ele está lapidando. Ele está lapidando a nossa casa, a nossa vida. Para quê? Para que a gente tenha testemunho. Para quando alguém vê o teu marido dentro da tua casa, eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Para quando alguém vê o teu marido dentro de casa, fala, eu não acredito. Como você conseguiu? Você vai falar, sabe por quê? Porque eu decidi deixar Sodoma e Gomorra e olhar a terra prometida que o próprio Deus me prometeu. Eu não acredito, mas vocês já tinham rompido o namoro, já tinham rompido o noivado. Gente, como que aconteceu? Foi assim, numa conversa, a vida nos reencaixou e numa conversa ele me disse, vamos tentar outra vez? Porque naquela época a gente estava tão conturbado. Vamos esquecer o que passou e vamos viver uma nova história? Sabe o que você vai falar? É que eu deixei Sodoma e Gomorra. E eu tinha uma Canaã para seguir. Eu precisava chegar lá, numa terra prometida. Eu precisava ser forte, eu precisava ser corajosa. Eu precisava ser forte, homem. Eu precisava ser corajoso, homem. E Deus restituiu minha casa. Deus restituiu minha empresa. Mas você, com a sua empresa, você não estava falido, trabalhando de empregado de novo? Mas eu deixei Sodoma e Gomorra. E comecei a olhar, olha a terra prometida. Sabe o que eu acho lindo nesse Deus? Porque quando o povo estava no deserto, Ele mandava codornizes, Ele mandava alimento, Ele mandava o maná dos anjos. Então, aquelas pessoas pegavam no sábado, na sexta, para guardar para o sábado, porque o sábado Deus não mandava, porque não se trabalhava no sábado. Deve ser por isso que a gente não gosta até hoje de trabalhar no sábado, é cansativo. Só que tinha gente teimosa, que durante a semana eles pegavam para guardar todo dia. Quando eles iam olhar, tava tudo embolorado, tudo podre. Não queira guardar na tua vida aquilo que Deus já mandou você tirar. Não queira guardar na tua história aquilo que Deus já mandou você tirar. Se Ele falar para você, filha, é a porção do dia, é a porção do dia. Ele vai te sustentar nisso. Não preocupe-se. Só que chegou um dia que parou de cair maná. Porque de fato eles iam comer os frutos da terra mesmo, de Canaã. Porque Deus está dizendo para você, filho, eu tenho coisas grandes para você. Por que você está preocupado? Por que você está aflito?
Eu tenho coisas grandes. Se eu fosse você, irmão, pelo que eu vejo aqui, eu vejo uma campina grande, um lugar grande, farto. Se eu fosse você, descansava em Deus com essa palavra. Porque eu não sei se é no cabo de 72 horas que Deus vai mudar a tua história. Eu não sei. Se são 3 dias que Deus vai mudar a tua história. Pra você viver esses últimos 3 meses já desfrutando da terra de Canaã, eu não sei. Em 3 horas, em 3 minutos, eu não sei como Deus vai fazer. Mas quando Deus parou de mandar maná, é porque eles já estavam na terra. Já iam comer frutos, já iam herdar. Já ia acontecer algo diferente quando Deus fecha uma porta, irmão, é porque tem outra aberta. Descansa. Talvez você tá falando, mas a pessoa ao invés de vir pra perto, foi pra longe. É de Deus pra tua vida? Deus falou, Deus confirmou pra você? Por que você tá apavorado? Deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Agora, se alguém insistir em ficar em Sodoma e Gomorra, a gente não vai poder fazer nada. A gente vai continuar vivendo a nossa vida. A gente vai continuar louvando, jejuando, ofertando, dizimando, plantando. A gente vai continuar. A decisão é da pessoa, a escolha é da pessoa. A pessoa é adulta. Deus tem o melhor para nós. Se alguém não quer nos honrar, Deus coloca alguém para te honrar, homem. Se alguém não quer honrar você, varão, Deus vai colocar uma varoa para te honrar. Se alguém não quer te honrar, varoa, noiva de Cristo, Deus vai colocar alguém para te honrar. Deixa a pessoa em Sodoma e Gomorra. É a decisão dela, a escolha dela. Só não bloqueie a sua vida por causa disso. Não bloqueie os planos de Deus para ficar preso ao Sodoma e Gomorra. Guarda essa palavra no teu coração nessa quinta-feira. Guarda essa palavra. Tem coisa boa chegando para você, tem coisa boa chegando para tua casa. Somente creia.